dia, você vai ver no Câmara hoje. Expectativa para o resultado final de um trabalho de 7 meses, que produziu um relatório de mais de 600 páginas sobre o desastre que matou 270 pessoas vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Os destaques das comissões hoje com Cid Queiroz. A CPI de Brumadinho pode votar o relatório final hoje à tarde, dia que marca o aniversário de 4 anos de outra tragédia, o rompimento da barragem de Mariana. E você vai ver também a proposta que torna menos rígidas as normas para o porte e o posse de armas, abre mais uma semana na pauta do plenário. Um projeto de lei que torna crime a transmissão irregular de lotes destinados à reforma agrária. A preocupação da Comissão de Seguridade Social e Família sobre o retorno do sarampo no país e o debate sobre a inclusão na Constituição do direito ao sigilo dos dados pessoais. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro. Nesse momento aqui em Brasília, 9 horas e 13 minutos. O Câmara hoje já está no ar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve vir ao Senado hoje para entregar ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, um pacote de propostas elaboradas pela equipe econômica do governo. São esperadas propostas de emenda à Constituição para alterar a regra de ouro, medida que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas como salários e aposentadorias. E também para definir medidas de controle fiscal nos estados e promover revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. O ato está marcado para as 11 horas da manhã no gabinete da presidência do Senado. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a tragédia em Brumadinho vota hoje o relatório final, uma grande expectativa para a conclusão desse trabalho de tantos meses. Quem está acompanhando essa pauta e tem mais informações hoje é o Cid Queiroz. Bom dia, Cid. Bom dia, Vera. Pois é, no dia 25 de janeiro deste ano, meio-dia, aconteceu uma das maiores tragédias ambientais aqui no Brasil. Rompeu a barragem de Brumadinho, da Vale do Rio Doce, lá na cidade de Brumadinho, morreram cerca de 270 pessoas. Esse relatório final estava previsto para ser apresentado e votado na semana passada, mas por pedido de vista ele foi adiado para hoje e coincide hoje o aniversário de 4 anos de outra tragédia, o rompimento da barragem de Mariana. A Câmara se debruçou sobre esse assunto, fez audiências com várias pessoas, quebrou sigilos e o relator, o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, vai apresentar o relatório que deve ser votado hoje. A gente acompanhou essa discussão e vamos ver na matéria o que ele diz sobre o que eles conseguiram apurar. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho aconteceu 4 anos depois de outra tragédia, a de Mariana, também em Minas, administrada pela Samarco, Vale e BHP. No caso de Mariana, o Ministério Público indiciou os responsáveis pela emissão do laudo de estabilidade da barragem de Fundão. Mas a ação penal está parada por conta de sucessivos recursos por parte dos réus. Agora, a esperança de justiça para as famílias das vítimas de Brumadinho renasce com a conclusão dos trabalhos da CPI que investiga as causas do acidente. O rompimento deixou 252 pessoas mortas e 18 desaparecidas, além de destruição ambiental e a poluição do rio Paraopeba. Nas 595 páginas assinadas pelo relator, Rogério Corrêa, do PT de Minas, há a sugestão de indiciamento de 22 pessoas por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O relatório sugere o indiciamento da Vale, administradora da barragem de Brumadinho, da Tuvisud, empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem, de Fábio Schwartzmann, ex-presidente da mineradora, e de outros diretores, engenheiros e terceirizados da Vale e da Tuvisud. Durante a reunião da CPI, houve pedido de vista coletivo. A votação do relatório deve acontecer dia 5 de novembro. Um maior acidente com vítimas
nessa carga em área de mineradoras, então o relatório aí está bastante contundente no sentido de a gente dar responsabilidade a todas essas pessoas. O dano de Mariana tem um dano muito maior ambiental, é o maior desastre ambiental com comprometimento de todo o leito do Rio Doce, chegando até o mar através do Espírito Santo. E esse dano de Brumadinho tem um dano maior de vítimas, nós tivemos o maior número de vítimas. Também um dano ambiental, mas em menor escala. E isso faz com que a gente possa acompanhar as duas coisas em paralelo, que é de interesse não só do povo de Minas, mas do povo de todo o Brasil. As empresas Vale e Tuvisud também são acusadas de corrupção. Num dos e-mails, trocados entre dirigentes da Tuvisud e conseguidos pela CPI, um dos interlocutores escreve que, abre aspas, o risco de rompimento é grande e é necessária a paralisação imediata de todas as atividades da mina do Córrego do Feijão, fecha aspas. Mais à frente, conclui que, abre aspas, a Vale irá nos jogar contra a parede, fecha aspas. Tudo foi feito para se garantir o funcionamento da mina do Córrego do Feijão, ou seja, para extrair minério e ter lucro. E com base nisso, se passou por cima de todos os sinais que a barragem dava de que ela iria se romper. Então, nesse sentido, houve um conluio entre a Vale e a Tuvisud. A Vale comprou o laudo e a Tuvisud vendeu. Então, a votação desse relatório está prevista para esta tarde. Você pode acompanhar ao vivo essa reunião pela página oficial da Câmara no YouTube. Vamos agora direto para o Salão Verde, saber qual é a expectativa de votação hoje no plenário. A Sandra Amaral por lá hoje. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Ele que vai presidir daqui a pouquinho uma sessão solene em homenagem aos 25 anos da Igreja Fonte da Vida. Mas antes da gente repercutir essa sessão solene, eu quero conversar com o deputado sobre a vinda do presidente da República aqui hoje, que vai trazer 3 propostas de emenda à Constituição, que são propostas econômicas para melhorar a economia do país. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que assistem à TV Câmara. Tudo bem, graças a Deus. Deputado, e com relação a essas 3 propostas, né, o presidente está trazendo aí 3 emendas, né, 3 propostas de emenda à Constituição, para mudar a Constituição, e uma delas é sobre a flexibilização, a quebra, né, da regra de ouro, para que o governo possa, enfim, né, conseguir dinheiro para pagamento de dívidas com funcionalismo público, enfim, com a máquina pública. A outra seria para colocar um limite, a outra emenda constitucional, para colocar um limite para que estados se endividem, né, para eles colocarem um limite para gastos fiscais. E a terceira emenda constitucional seria para flexibilizar, fazer uma revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre essas 3 propostas. São 3 propostas diferenciadas. É assim, o que é a regra de ouro? A regra de ouro é um limite que se criou aqui no passado, por lei, para que nós não pudéssemos ultrapassar o limite de gasto, ou seja, o Brasil só pode gastar aquilo que ele arrecada. O que nós vamos ver aqui hoje, que está vindo o projeto, e eu acho que precisa ser estudado com muito cuidado, com muito critério, é o seguinte: nós não podemos hoje autorizar gastar mais do que nós arrecadamos, porque tá bom, vamos resolver o problema agora, então vamos quebrar a regra de ouro, ou seja, vamos autorizar gastar mais. Os estados a mesma coisa. Agora, vai chegar um momento que alguém vai ter que pagar essa conta. E qual será esse momento? O que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil precisa voltar a produzir, o Brasil precisa arrecadar mais, o Brasil precisa vender muitas estatais, precisa reduzir o seu custo. Quebrar a regra de ouro, eu acho que não é, na minha opinião, não é uma opinião formada ainda, mas eu acho que não é o melhor momento para isso. Quanto aos estados, também é a mesma coisa. A maioria dos estados estão quebrados, estão com muitas dificuldades. E a terceira condição em que nós falamos aqui, eu acho que essa a gente acaba tendo que avaliar um pouco melhor também. O senhor fala com relação aos fundos constitucionais. Os fundos constitucionais têm fundos hoje que têm muitos recursos. Então, o que são os fundos? São pequenas taxas, pequenos valores que vão para determinados fundos, que foram criados por legislação. Agora, esses fundos, tem alguns que têm muito dinheiro e outros não têm. E muitas vezes foi prevista a entrada, mas se não se organizou a saída. Então, esses fundos estão parados. Então, esse acho que nós temos que analisar, estudar e provavelmente votar ele.
Ok. Deputado, hoje também tem a votação no plenário. Na pauta do plenário estão aí um projeto de lei que altera, né, o porte e a posse de armas de fogo e também tem aí uma medida provisória que muda o programa Mais Médicos para Médicos pelo Brasil e pode, reincorpora os médicos cubanos por mais 2 anos no programa. A Keila Santana, que acompanha o plenário aqui conosco todos os dias, tem os detalhes. A semana segue comprometida com temas polêmicos que dependem de acordo entre os partidos para serem votados. Um deles é o projeto que trata sobre a posse e o porte de armas de fogo. Desta vez, com um texto mais enxuto, restringindo as regras para 3 categorias: a dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores autorizados, os chamados CACs. Na última sessão, após conversas com o relator Alexandre Leite aqui em plenário, os deputados de vários partidos aceitaram retirar as manobras de obstrução e decidir no voto as mudanças na lei que vão permitir a compra de armas e munições pelos integrantes dos clubes de tiro e caça e o transporte desses artefatos. O texto também trará as condições para o registro e o porte de armas, como a quantidade, idade mínima, tipo de calibre e munição, além de testes de aptidão e condições psicológicas, também com prazos para a renovação da licença de posse e porte. Outro projeto que aguarda para ser votado é o que cria o governo digital. A proposta pretende reduzir burocracias e gastos, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos por meio eletrônico. O deputado Orlando Silva, do PCdoB paulista, pediu mais tempo lá na última semana para discutir detalhes da implantação do sistema digital nas pequenas cidades, principalmente. Vamos até terça-feira aprofundar o debate para que nós tenhamos um governo digital forte, eficiente, que garanta mais transparência e eficiência da máquina pública, mas com uma racionalidade também muito grande. Não dá para a gente impor a municípios pequenos, com pouca estrutura administrativa, por exemplo, ônus que eles não têm capacidade de cumprir. O relator deputado Felipe Rigoni, do PSB Capixaba, no entanto, acredita que a votação será tranquila após esclarecer os pontos divergentes do texto. É o governo federal que, através daquela plataforma gov.br, vai começar a adaptar para a realidade dos municípios e aí você vai ter um negócio super integrado e interoperável. E financeiramente a gente libera os recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, para que ele seja utilizado também para fins de transformação digital do serviço público. Há ainda a expectativa de se trazer para apreciação aqui do plenário o projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico. O relator, deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, está otimista em relação aos efeitos que a lei deve gerar nas contas dos estados e municípios. As companhias estaduais que têm o monopólio desse serviço se mostraram muito ineficientes ao longo das últimas décadas. E nós precisamos de 600 bilhões, esse é o cálculo do Ministério da Economia, para universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil. Agora, esses 600 bi que nós precisamos para investir, não tem no governo federal. A oposição é contra o texto e afirma que as privatizações das empresas de água e esgoto só devem aumentar o preço dos serviços aos consumidores. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, aposta que o projeto não será aprovado aqui no plenário da Câmara. A expectativa de plenário é derrotar o texto de Zuliani. Além disso, governadores, empresas estaduais, serviços municipais de saneamento, 2 das 3 entidades de municípios estão contra esse texto. E certamente virá pressão sobre parlamentares. Esse é um texto que causa insegurança jurídica. O texto foi aprovado semana passada pela Comissão Especial Mista e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já afirmou que as novas regras para a contratação dos serviços de saneamento básico no país é uma das prioridades da Casa. Então, eu volto aqui com o deputado Gilberto Nascimento para a gente repercutir aí, então, essas votações aqui no plenário da Câmara. Primeiro, a gente começando pelo porte e posse de armas de fogo. O projeto foi reduzido para poder ser aprovado, não é isso, deputado? O projeto, da nossa forma de ver, era muito amplo. Não tem sentido, por exemplo, da forma que o relator colocou, que cada pessoa, por exemplo, poderia ter 6 armas em casa, 4 de canos curto e 2 de cano longo. Não tem sentido uma situação como essa, porque daqui a um pouco nós poderíamos ter um país com uma barbárie. Não é? Então, nós já havíamos feito
anteriormente a autorização para que as propriedades rurais pudessem ter os seus portes. Agora, vamos votar os colecionadores, os caçadores e depois vamos continuar estudando isso para que a gente possa, as pessoas também possam ter os seus portes de armas em casa, mas de forma muito limitada. Não dá para alguém ter 6 armas numa casa. Eu defendo, por exemplo, tem uma, no máximo duas armas, porque eventualmente a pessoa tem uma casa, tem um sítio, alguma coisa, então ela pode ter esses 2 portes. Agora, exatamente por isso, a bancada evangélica se posicionou de forma contrária naquele momento, por entender que 6 armas em uma casa é muita arma. Imagine, eu estou dizendo 6 armas por pessoa, porque uma casa, por exemplo, que tem 3 pessoas acima de 25 anos, daqui um pouco poderia ter 18 armas dentro de casa. Isso para quê? Não tem sentido. E foi essa a nossa posição e volto a dizer, vamos aprovar hoje, se Deus quiser, a nossa bancada, nosso grupo vai ajudar a aprovar, que os caçadores, os colecionadores possam agora também ter as suas armas e logo nas semanas seguintes vamos continuar estudando para que as pessoas possam também ter os seus portes. Então a ideia foi justamente fatiar a proposta para poder aprovar para as categorias que são mais urgentes, como os caçadores, atiradores e os colecionadores, e outras categorias também, como os produtores rurais, pessoas que vivem, né, na área rural, para poder realmente ter um acordo. Sem dúvidas, porque essa não pode ser uma matéria emocional. Não dá para dizer o seguinte, bom, mas no Brasil matam 70 mil pessoas por ano, então todo mundo tem que se armar. Não sei, será que esse é o melhor caminho? Agora, toda pessoa pode ter uma arma? Pode. Agora, tem que ter critérios. Repito, não pode ter uma pessoa ter 6 armas dentro de uma casa. Imagina a primeira briga da mulher com o marido, cada um é uma criança que sai com uma arma na mão. É isso que nós queremos? Não. Eu acho que isso só vai incentivar mais violência. Então, eu acho que nós precisamos equipar bem as nossas polícias, organizar nosso sistema de segurança e aí sim, dar uma arma para que cada cidadão possa ter mais uma arma e não meia dúzia dentro de uma casa. Agora, deputado, um outro tema que está na pauta do plenário hoje é justamente a medida provisória que cria, né, que reformula o programa Mais Médicos, o antigo programa Mais Médicos, e cria o programa Médicos pelo Brasil e reincorpora os médicos cubanos por mais 2 anos no programa. Qual a sua avaliação sobre esse projeto? Eu tenho muita tranquilidade nisso, porque é o seguinte, os médicos cubanos vieram, foi importante, talvez o questionamento aí nos valores, nos contratos da forma que foram feitos, mas eles de qualquer forma vieram e fizeram um bom trabalho. Agora, o governo no primeiro momento suspendeu esse trabalho, hoje está abrindo novamente, os médicos cubanos vão poder voltar, claro que hoje com novas formas de contratações e assim por diante, o Mais Médico estava ficando muito caro para o Brasil. Agora, o que eu cobro, inclusive, tenho cobrado aqui, é o Revalida. Você não pode, por exemplo, um brasileiro que estudou em Cuba, daqui um pouco o médico cubano pode vir e o médico brasileiro que se formou em Cuba não pode atuar aqui dentro porque ele não passou pelo Revalida. Então, nós não podemos ter duas condições diferentes. Então, tudo bem, vamos deixar ele passar pelo Revalida e vamos aproveitá-lo aqui. Agora, quero que ele tenha o mesmo direito. Quem se formou? Daqui um pouco, por exemplo, não é só médico de Cuba que vem, vai vir médico da Argentina, médico da Bolívia e assim por diante. O rapaz brasileiro saiu daqui, foi lá e se formou, que ele também tenha direito aqui. Por que só o argentino, por que só o cubano, por que só o outro aqui? Então, vamos dar oportunidade aos brasileiros também e vamos aproveitá-lo para fazer o Revalida, que eles também não querem fugir do Revalida, eles querem fazer o Revalida. Então, vamos facilitar isso para eles, pelo menos, porque o nosso país está com muito problema, nós temos poucos médicos, nós temos principalmente os nossos grandes centros, tem muitos médicos. Agora, vai no norte, nordeste, nas regiões mais periféricas do país, nós não temos médicos, tem pessoas lá morrendo à míngua. Então, nós precisamos aproveitar essas pessoas que são vocacionadas e que querem fazer o melhor. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse sobre a sessão solene que o senhor vai presidir daqui a pouco, que é a sessão solene em homenagem aos 25 anos da Igreja Fonte da Vida. A Igreja Fonte da Vida é uma igreja que nasceu no estado de Goiás, com o apóstolo, que é um homem muito trabalhador, um homem dedicado, o apóstolo César Augusto, tem feito um grande trabalho. E hoje está no Brasil inteiro. E nós achamos que aos 25 anos, nada melhor do que nós homenagearmos na Casa do Povo, que é a Câmara Federal, trazer ele aqui para dizer parabéns pelo seu trabalho, continue o seu trabalho de evangelismo, mudando vidas, abençoando pessoas, porque o Brasil, que é a pátria do Evangelho, e eu acredito que nós só teremos uma nação mais justa, mais humana, quando Jesus entrar no coração das pessoas e as pessoas passarem a adorar o Deus verdadeiro. Por isso, a nossa grande festa aqui hoje, nesses 25 anos da Igreja Fonte da Vida. Okay, deputado, muito obrigada pela entrevista. Tudo de bom. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Vera. Obrigada, Sandra, e ao deputado.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu numa audiência pública a proposta de emenda à Constituição que torna clara a possibilidade de prisão do réu a partir da condenação em segunda instância. No final de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar em mais um julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Essa questão vem recebendo entendimentos diferentes no STF. Em 2009, o Supremo decidiu que a sentença de prisão só deveria ser cumprida após esgotados todos os recursos possíveis, inclusive no próprio STF. Mas, em 2016, uma nova maioria no STF decidiu que o réu poderia ser preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. É o texto da Constituição Federal que está em jogo nessa disputa de interpretações. O inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O deputado Alex Manente apresentou proposta de emenda à Constituição com o objetivo de tornar clara a possibilidade de prisão após a condenação num tribunal de segunda instância. A PEC muda o texto para: ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença condenatória em grau de recurso. A questão foi debatida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, onde o presidente Felipe Francischini pretende colocar logo em votação a PEC do deputado Manente. Uma das principais funções da CCJ é analisar se uma proposta é constitucional e pode ser votada pela Câmara. Mas, no caso da PEC 410, uma das maiores discussões entre os especialistas é se esse ponto da Constituição pode ou não ser modificado pelo Congresso. O representante da OAB diz que não, porque os dispositivos do artigo 5º tratam dos direitos e garantias individuais. E a própria Constituição, segundo ele, já determina que isso faz parte das chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas pelo Legislativo. Nós trouxemos a posição do Conselho Federal da Ordem, que é o mesmo posicionamento de sempre, no sentido de defender as liberdades. E, neste caso, defender as liberdades é manter o texto constitucional intocável, porque é uma cláusula pétrea. O jurista Jorge Galvão pensa de forma diferente. Segundo ele, a regra da Constituição que não pode ser modificada é a presunção de inocência, e não a instância do judiciário em que pode ser executada a pena de prisão. A pergunta que se coloca é: alterar o termo da presunção de inocência representa alterar o núcleo desse direito? Eu entendo que, em casos em que há desacordos morais razoáveis sobre o conceito de um direito, sobre o núcleo essencial de determinado direito, é dado à Casa Legislativa, sim, fazer a interpretação da própria Constituição. Um dos deputados que sugeriu a audiência e o autor da PEC têm posições opostas sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Mas os dois consideram que cabe ao Congresso decidir essa questão. É bem possível a gente dar a constitucionalidade aqui e deixar que a comissão especial faça delimitações desse tema, para que a gente não tenha um exagero de pessoas cumprindo pena na cadeia, né? Sendo que essas pessoas amanhã podem estar recebendo penas mais brandas. Não estamos mexendo no princípio essencial da cláusula pétrea, que é a presunção de inocência. Nós estamos modulando o momento processual em que ela se afasta de defender o acusado. Em 2017, o relatório final da CPI da FUNAI e do INCRA sugeriu a elaboração de um projeto de lei para criminalizar a transmissão irregular de lotes destinados à reforma agrária. Agora, a Comissão de Agricultura aprovou a proposta, que já está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou a proposta que criminaliza a transmissão irregular de lotes destinados à reforma agrária. Segundo o texto aprovado, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ela será aplicada a quem, de forma gratuita ou não, permutar, transmitir ou adquirir de maneira irregular a propriedade ou posse de lote destinado à reforma agrária. O projeto foi sugerido no relatório final da CPI, que investigou denúncias na atuação da FUNAI e do INCRA em 2017.
Os dois órgãos trabalham com identificação e demarcação de terras. Milhares e milhares de lotes irregulares no país que são comercializados para terceiros sem a devida escrituração, etc. Então, nós queremos normalizar, ver o que acontece com o que já está consolidado, como é que vamos regularizar isso, mas temos que acabar com essa fábrica, como se diz, de irregularidade em cima da reforma agrária. Na Comissão de Agricultura, a proposta recebeu o voto contrário do deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Um assentado que transferiu o lote ou que saiu do assentamento, nós somos a favor de que se analise com carinho. Não se pode criar como um crime alguém que está nesse lote, que por acaso esta família que saiu por um problema de saúde ou por outra questão. Então tem que ser analisado e não se pode resolver a partir de projetos que vá criminalizar a questão agrária e indígena no Brasil. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Câmara. Um simpósio realizado aqui na Câmara debateu o desenvolvimento sustentável da região amazônica. A opinião geral é que as riquezas da Amazônia podem ser melhor exploradas, mas sempre respeitando o meio ambiente. A Câmara dos Deputados recebeu o simpósio Amazônia Brasileira, História, Providências e Oportunidades. O evento foi organizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia e teve a participação do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, além de autoridades do Poder Executivo, Legislativo e instituições privadas ligadas ao meio ambiente. O objetivo do simpósio era discutir, principalmente, o desenvolvimento responsável da região amazônica, com a realização de obras de infraestrutura para desenvolver atividades econômicas. A Amazônia, ocupando mais da metade do nosso território, com uma biodiversidade até desconhecida, podemos dizer isso, é objeto dos olhos do mundo inteiro pelas suas características, né, pela sua vivacidade, e nós temos que discutir, né, de forma desapaixonada, sem ideologias, né, as melhores formas de explorar e desenvolver de forma sustentável essa enorme região do nosso território. O deputado General Girão foi um dos organizadores do evento. Ele defendeu a exploração de riquezas da região e a integração da Amazônia com o restante do país. Nós brasileiros nos sentimos como se fôssemos um mendigo, maltrapilho, doente, esfomeado, em cima de um baú cheio de riquezas e com a determinação de não podermos tocar nessas riquezas porque elas pertencem ao mundo. Não, elas pertencem ao Brasil e aí nós temos que demonstrar a capacidade de sabermos usá-las em nosso benefício para nos tornarmos um país, realmente um país de valor. Vacinação em queda e casos registrados em crescimento. A curva ascendente, que mostra o retorno do sarampo entre os brasileiros, preocupa e leva deputados a discutir o que está acontecendo. A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública para debater a volta do sarampo e as ações do Ministério da Saúde. A partir de uma endemia de sarampo, o Brasil perdeu sua condição de país livre da doença. Enquanto isso, as taxas de vacinação vêm caindo ano a ano, chegando ao patamar de 80%, quando o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de pelo menos 95% da população. A Unicef já lançou um alerta sobre o aumento alarmante do número de casos de sarampo em todo o mundo. O surto ocorre principalmente em 10 países e o Brasil está entre eles. O agente é fundamental, porque ele faz o contato das famílias, ele traz essas famílias, informa a necessidade e esse vínculo a gente não pode perder. O Brasil tinha conseguido eliminar o sarampo. Nós tivemos, ano passado, uma epidemia originária da Venezuela, na região norte, e agora estamos vivendo uma nova, essa vez introduzida através do estado de São Paulo, casos originários de Israel e da Noruega, e São Paulo interage com o Brasil todo e com isso a disseminação é muito rápida.
A doença se transmite antes da paciente apresentar os sintomas. Então, com isso, a capacidade de infectividade é muito grande. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde falou sobre as ações do Ministério com relação ao controle de doenças virais e bacterianas e ele reiterou que não houve corte nas verbas para a compra de vacinas. Nós temos no nosso cardápio 47 imunobiológicos, são 30 vacinas, 4 imunoglobulinas e 13 soros. Neste ano, nós estamos ampliando, em relação ao ano passado, saímos de 30 milhões para 62 milhões de vacinas contra sarampo. Obviamente, temos um volume grande de pessoas que não foram vacinadas, da ordem de 39 milhões de pessoas. Estamos adquirindo para fazer a campanha e vacinação. Fizemos agora, estamos em plena campanha de menor de 5 anos. Em novembro, vacinaremos os jovens de 20 a 29 anos. E no próximo ano, ampliaremos para as demais faixas etárias para que o Brasil recupere o certificado de eliminação do sarampo. 9h42, vamos de novo para o Salão Verde. A Sandra Amaral está acompanhando a chegada dos deputados esta manhã, analisando para a gente a pauta de votações desta semana. Sandra. Oi, Vera, então eu estou aqui com o deputado Tadeu Alencar, ele que é do PSB de Pernambuco, líder do partido. Deputado, gostaria de repercutir contigo a vinda do presidente da República. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, ele vem ao Congresso entregar 3 propostas de emenda à Constituição. São propostas da área econômica, uma quebra a regra de ouro, a outra cria mecanismos de fiscalização, na realidade, de contenção de gastos fiscais dos estados e municípios. E a terceira, ela faz uma revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Então, o presidente vem aqui às 11 horas da manhã entregar essas 3 propostas de emenda à Constituição, que para a equipe econômica do governo é importante para a economia brasileira. Qual a sua avaliação dessas 3 propostas? Nós vamos esperar para conhecer o conteúdo dessas propostas. O PSB é um partido que, embora de oposição, sempre demonstrou a disposição de ajudar aquilo que for de interesse do Brasil. As vindas do presidente aqui ao Congresso não têm sido animadoras. Uma delas foi a proposta de reforma da Previdência, que, embora sob o argumento de defesa, de combate a privilégios, foi um ataque à base da pirâmide social, exatamente atingindo aqueles que ganham 2, 3 salários mínimos. Vamos aguardar para ver o conteúdo dessas propostas. O governo do presidente, de um lado, ele flerta com o autoritarismo, como vimos na semana passada, e de outro lado tem uma agenda excessivamente liberal, que não é o que o Brasil precisa. O Brasil é um país desigual, onde tem a maior concentração de renda do planeta. Se discute uma proposta de reforma tributária aqui, que não sabemos qual é a opinião do governo, mas certamente todas as que estão em tramitação aqui na casa, elas discutem apenas uma simplificação, que é importante, mas não tocam no maior problema do nosso sistema tributário, que é a regressividade, que faz com que os mais pobres paguem muito mais tributos do que os ricos. Vamos aguardar, avaliar o conteúdo das propostas. Certamente é muito importante mudarmos o perfil do Estado brasileiro, é importante discutir reformas, mas com largueza, com disposição ao diálogo e atento ao maior problema do Brasil, que é a desigualdade. Não sei se essas propostas, de algum modo, tocam nesse problema, mas nós temos disposição de dialogar, mas vamos estar atentos para essa pauta liberal do governo, que certamente não é de interesse da sociedade brasileira. Deputada, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre a pauta do plenário hoje aqui na Câmara dos Deputados. E, deputado, hoje a gente tem aí na pauta o projeto que libera o porte de armas de fogo, o porte e a posse de armas de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores. Qual a sua avaliação desse projeto? Na realidade, essa proposta era mais ampla, ela ampliava esse porte de armas e posse de armas de fogo para toda a população, mas ela foi fatiada e agora só algumas categorias, o plenário da Câmara vem votando algumas categorias e deixou mais para frente para o restante da população. Qual a sua avaliação? Tem acordo para votar esse projeto? Eu acho que sim, a proposta inicial do governo era uma coisa muito diferente do que será apreciado hoje na Câmara, fruto de um grande entendimento entre todos os partidos. Nós temos consciência de que política de segurança pública não pode ser armando a população, é preciso qualificar as nossas polícias, remunerá-las adequadamente, mas compreender que a violência no Brasil tem uma causa eminentemente social e, portanto, não pode ser atribuída ao cidadão o papel de prover a segurança pública individual e da sociedade. Acho que esse projeto ele é muito mais limitado, ele está circunscrito aos chamados CACs, que é colecionadores, atiradores,
que de modo que é muito mais limitado e, por ser limitado e restrito, ele foi objeto de uma construção de entendimento de todos os partidos. Acho que não teremos dificuldade de aprovação hoje no plenário nessa matéria. Uma outra proposta que está na pauta do plenário hoje é justamente a medida provisória que altera o programa Mais Médicos e recria esse programa com o nome de Médicos pelo Brasil e traz aí de volta os médicos cubanos. Qual a sua avaliação? Eu acho que é muito importante a gente não ficar olhando as coisas que funcionaram bem no Brasil e ficar fazendo o tempo inteiro uma disputa ideológica. Acho que essa medida provisória, no seu texto original, ela é importante, ela merece a aprovação do nosso partido, eu acho que do conjunto dos partidos da Casa. Tem várias emendas que objetivavam flexibilizar a validação dessa formação no exterior. Nós entendemos que isso eventualmente pode comprometer a qualificação numa área tão sensível quanto é o serviço de saúde do país, de médicos. Portanto, na feição original, eu penso que é uma medida positiva e que atende um desejo de um país de dimensões continentais que é muito carente, principalmente nas regiões mais remotas, que são as mais pobres, da presença de médicos. Eu acho que isso vai ajudar em atender essa demanda muito forte, principalmente nas populações periféricas do país, como o Nordeste. Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Vera. Obrigada, Sandra. A Constituição determina que todo brasileiro tem direito ao sigilo telefônico e de correspondências. Agora, alguns deputados querem ir além e incluir também o sigilo dos dados pessoais. Esses parlamentares entendem que essas informações não podem ser manipuladas ou vendidas sem a autorização expressa do cidadão. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que insere a proteção de dados pessoais na lista de garantias individuais da Constituição. O relator da proposta foi o deputado João Roma. Ele garante que a PEC aperfeiçoa a Constituição para proteger o cidadão que atualmente está vulnerável com relação às informações pessoais. Em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, ainda não havia esse boom, né, desse mundo tecnológico, desse mundo digital, com tantas possibilidades, que na maior parte das vezes é muito positivo para o cidadão brasileiro. Por outro lado, cria uma série de vulnerabilidades e é muito importante que a legislação também se aperfeiçoe, como assim tem ocorrido em diversos países, para que também haja proteção do cidadão na utilização dos seus dados pessoais. A proposta ainda insere na Constituição norma que diz que somente a União pode legislar sobre dados pessoais. A advogada Lara Schertel explica que, dessa forma, estados e municípios ficariam impedidos de criar lei contra a privacidade dessas informações. Qual que é a principal garantia que essa previsão expressa dá? É exatamente a ideia de que nenhuma legislação, seja estadual, seja federal, pode de fato ferir esse direito. Então, caso alguma legislação venha a ser aprovada, alguma lei ou algum ato infralegal venha a ser aprovado e que contrarie esse direito, essa lei poderá ser declarada no futuro inconstitucional. O deputado Padre João também defende a proposta. Ele explica que o texto não impedirá a realização de investigações policiais que utilizem dados virtuais. Isso não está impedindo de denúncias, de investigação, porque a Constituição ela fica clara que a pedido do juiz, o juiz pode liberar para de fato violar, mas de acordo com uma denúncia e só mesmo com uma ordem judicial. Vamos para as nossas últimas informações desta manhã. O Cid Queiroz traz os destaques para você ficar acompanhando ao longo do dia aqui na nossa programação e também pelas redes sociais. Aí nas comissões. Cid. Pois é, dezenas de reuniões hoje, nessa terça-feira. Lá no Senado, uma comissão mista pode votar o parecer da medida provisória que libera os saques do FGTS. Essa medida veio para tentar esquentar a economia que está meio parada, né? O relator, ele dobra o valor que o trabalhador pode sacar do seu FGTS. Estava previsto R$500, então, se for aprovado do jeito que está no relatório, o trabalhador poderá sacar até um salário mínimo. Aqui nos corredores das comissões, pelo menos 9 audiências públicas
o internauta, todas as audiências aqui, os internautas e reuniões de votação podem ser acompanhadas pela internet. E algumas delas, o internauta pode participar com perguntas. Aquelas perguntas mais votadas, elas são encaminhadas à mesa e ali ao vivo são encaminhadas aos debatedores. Eu vou citar algumas delas. Na Comissão de Educação, há uma discussão de um projeto de lei para regular essa cobrança de mensalidade que é feita quando há uma transferência de um aluno, então é considerado uma cobrança em duplicidade. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o debate é sobre a telemedicina. O Conselho Federal de Medicina havia regulado aí a consulta online e vários outros procedimentos via internet, mas parece que voltou atrás e está tendo um debate lá na Comissão de Seguridade Social sobre esse assunto. Na Comissão de Meio Ambiente, o descarte adequado de material hospitalar. Na Comissão de Seguridade Social, essa é a semana que se comemora o Dia da Alimentação, e lá na Comissão de Seguridade o tema é alimentação adequada e saudável no Brasil. Na Comissão de Seguridade, na Comissão de Trabalho, desenvolvimento da profissão de bombeiro civil. Na Comissão de Legislação Participativa também, a questão da alimentação, o direito à alimentação, acesso à alimentação. Na Comissão de Defesa do Consumidor, política de preço de combustíveis. É só você participar, entrar lá no site, as audiências interativas, você tem uma participação direta. É com você, Vera. Obrigada, Cid. Bom dia para você. Essa edição fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro. Agora aqui em Brasília, 9h53. Você fica a partir de agora, então, com a sessão solene em homenagem ao aniversário de 25 anos da Igreja Fonte da Vida, que está acontecendo lá no plenário Ulisses Guimarães. Bom dia para você.